presença, orando, clamando e buscando, Deus vai continuar guardando. Vai chegar o dia que Ele vai vir para a presença, ela vai vir para a presença, mesmo que Deus tenha que quebrar o vaso e fazer dele um vaso novo. A tua intercessão tem operado um milagre na vida de muitos. Por intermédio da tua intercessão, Deus está alcançando vidas, entregando bênção e vitória. Só que o inimigo nada feliz, porque vê que José está sendo abençoado. Agora sabe quem que ele vai usar? A mulher de Potifar. A Bíblia diz que ele era bonito, irmão. Além dele ter a presença de Deus, ele tinha aparência boa. O inimigo bota os olhos sobre ele usando a mulher de Potifar. A Bíblia diz que dia após dia ela tentava José. Só que José permanecia fiel. E eu vou te falar nesta noite, irmão, o inimigo ele não brinca em serviço, ele não perde tempo. Ele fica 24 horas observando um crente, caçando a maneira de derrubar crente. Mas um certo dia, tá só ele e a mulher em casa. A Bíblia diz que ela vai e ataca, né? Quando ela ataca ele, a Bíblia diz que ele corre. A Bíblia também diz fugir da aparência. Fugir da aparência, foge. O inimigo ele não vai vir na feição dele não, mas com sapatinho de algodão bonitinho, cheirosinho, muitas das vezes até vestido de gravata, de salto, bem maquiado. Ele não vai vir, irmão, de qualquer jeito. Deus diz, fuge da aparência do mal, aleluia. Porque o inimigo ele não vem de qualquer jeito, ele não vem com a sua aparência, ele vem disfarçado. A Bíblia também diz, resistir o diabo. Quando ele corre, logo ela apronta um escândalo. Já vai agora o quarto processo. O quinto processo. Acusaram José de coisas que ele não fez. Talvez você está olhando aí, amados, e não entende a luta que você está passando. Mas todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Deus não vai te colocar lá num pódio, lá em cima, sem que você passe pelo processo de preparação. Tem gente que já quer chegar já pegando o troféu da vitória. Nananina, não. Todo corredor, antes dele correr, antes dele chegar no final, ele tem que ter uma preparação de resistência, para que ele não desista no meio da corrida, no meio da caminhada. E esse processo José passando, às vezes você olha e não entende. Por que disso tudo? É porque Deus estava preparando, forjando José. E o forjar dói, né, missionária? O forjar, tô toda arrepiada. O forjar dói. É dolorido quando você começa a passar pelo processo. E o processo, irmão, não é do dia para a noite. Não pensa que é do dia para a noite. Deus me fez uma promessa de gravar em 2016. Já estou com 2026, 10 anos. E eu estou crendo, mas tem dia que eu pergunto, Senhor, cadê? Cadê? Deus me fez uma promessa em 2016. Você vai andar de avião. E eu falo, Senhor, cadê? 10 anos, 10 anos. Mas o tempo não é teu. O tempo é do Senhor. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Talvez eu me olhe e fale, já estou preparada. Mas Deus olha lá de cima e fala, não, minha filha, tu não está entendendo. Eu estou te preparando ainda. Estou te forjando ainda. O tempo é de Deus.
E Ele faz no tempo dele, irmão, na hora dele. Sexta, ele vai preso. Ele é acusado. Foi preso. Mas a Bíblia diz que o Senhor permanecia com José. E a sua benignidade se estendia sobre a vida dele. Por quê? Porque José permanecia fiel a Deus, mesmo em meio ao caos, a tristeza, a acusação, a inveja, a rejeição, a calúnia, a prisão, José perseverava fiel a Deus. Deus é fiel com aquele que é fiel com Ele. Deus promete, cumpre promessa, porque Ele não falha, pastor. Mas para você viver a promessa depende da sua obediência, da sua fidelidade, da sua permanência, da sua insistência. Ainda que esteja num processo doloroso. Não sei qual é o processo que você tem passado hoje, mas eu quero te dizer: permaneça firme e fiel. Por que o Senhor era com José? Porque Deus viu que José não se corrompeu. José permaneceu fiel. E tem promessa que cumpre na vida do ser humano, porque ele está no posicionamento. Ele não se desviou, como Deus fala para Josué: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Tem gente que se desvia para a esquerda, para a direita, mas nunca anda no caminho certo. E está esperando a promessa se cumprir. Está esperando o propósito de Deus se concretizar. O propósito de Deus só se concretiza enquanto você estiver no caminho certo, debaixo da graça, em obediência, sem se desviar. Porque Deus, Ele faz a promessa, mas Ele cumpre a promessa quando você está debaixo da graça. Você está entendendo? Tem gente que até hoje nunca cumpriu a promessa na sua vida, porque se desviou. Por que o povo que saiu do Egito não chega na terra prometida? A culpa é de Deus, missionária, que prometeu, era 40 dias. 40 dias. Mas por causa do povo, da desobediência, da idolatria, da incredulidade, da murmuração, o povo que reclama, não chegaram na terra prometida. Só dois. Dos mais velhos que saiu do Egito, só dois. Caleb e Josué, né, pastor? Por quê? Porque foram obedientes à palavra de Deus. Permaneceu fiel a Deus. Deus cumpre promessa na vida daquele que é fiel. Quando ele está na prisão, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Aleluia. Deus permite que dois servos de Faraó, o copeiro mor e o padeiro mor, entrem na prisão. A Bíblia diz que o carcereiro entrega tudo que ele tem nas mãos de José, porque viu que Deus era na vida de José. Por onde ele passava, o Senhor fazia com que as pessoas vissem que Deus era Deus na vida dele, que ele era diferenciado. Está entendendo? Aonde ele chegava, o Senhor já colocava ele para liderar, porque estava preparando ele para viver coisas grandes. Aleluia. Porque Deus tem coisas para ti, são coisas grandes. É o que o teu olho não viu, o teu coração não sentiu. É o que Deus tem preparado para ti. Não é coisas poucas, irmão. Não é mixaria, não. É coisas grandes. Mas primeiro você vai ter que passar pelo processo. E lá ele interpreta o sonho deles dois. Ele sonha. Quando interpreta o sonho deles dois, o que ele interpretou acontece.
Um é morto, o outro retorna para o palácio. Mas quando ele chega no palácio, quando ele sai, aleluia Jesus, ele diz, José diz para o copeiro-mor: lembra-te de mim quando chegares na presença do rei. Lembra-te de mim. Amados, quando ele chega, volta a servir o rei. Quem disse que ele lembra de José? Tem tempo que Deus te deixa no anonimato. Vai chegar o tempo de você passar pelo anonimato, missionária. Ninguém vai lembrar de ti para nada. Vai chegar um tempo que você que prega e canta vai ficar no anonimato. Ninguém vai lembrar de ti. Você está entendendo? Deus está te preparando. Deus fala comigo. Deus vai estar te preparando para viver coisas grandes. Esse esquecimento, aleluia, não é para você desistir. Não é para você parar. Não significa que eu não lembro de ti. Mas é um tempo de preparação para viver coisas grandes. Às vezes, irmão, aquele que andava na tua casa não anda mais, né, irmã? Aquele amigo que era o braço direito sumiu, aleluia. Aquela amiga que te chamava para orar já não vem mais, aleluia. Aquela pessoa que te ligava, te pedia oração, nem isso não pede mais. É o anonimato, o tempo de esquecimento, aleluia. Mas não te esqueça, Deus está te forjando, Deus está te preparando. Vai chegar o tempo do teu nome ser soprado, vai chegar o tempo do teu nome ser lembrado. Mas nesse tempo de esquecimento, Deus está te preparando, aleluia, para coisas grandes. Oh, meu Pai. A Bíblia diz que 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Ninguém interpretava esse sonho. Aí, 2 anos. 2 anos. O tempo é de Deus. A gente quer no tempo nosso, né, irmão? Ah, se fosse no meu tempo, eu já tinha rodado o mundo inteiro, pastor. Se fosse no meu tempo, irmão, eu já tinha andado de avião. Eu não sei se eu tenho coragem, mas eu já tinha. Aleluia. Nesse tempo, se fosse no meu tempo, eu já teria gravado um CD. CD não, né, irmão? Hoje em dia é vídeo, né? Aleluia. Se fosse nesse tempo, irmão, eu não estava mais trabalhando não, sabe? Porque Deus diz, vai chegar o tempo que eu vou te tirar de trabalhar da mão do homem. Vai trabalhar somente para mim. Eu estou trabalhando até hoje, aleluia. Porque ainda não chegou o tempo. Para de questionar, Senhor. Senhor, e aí? Eu falo comigo mesmo. E o tempo, Senhor? E aí, cadê tuas promessas, Senhor? Cadê tuas promessas? E naquele dia mais desanimado, que a gente está de cabeça baixa, o Senhor vem e renova as promessas. Ele te diz, não te desanime. Levanta a tua cabeça. Somente creia que eu sou Deus para cumprir as promessas na tua vida. Aquilo que eu falei, eu vou fazer. Depois de 2 anos, aí ele disse, aleluia. O copeiro diz, então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro até hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim, ao padeiro Mó, então sonhamos um sonho na mesma noite, e eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um mancebo, que é jovem, hebreu, servo do capitão da guarda, e contando-nos o sonho, interpretou os nossos sonhos. Cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou José. E o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se
e mudou os seus vestimentos e veio a Faraó. Quando ele chega até Faraó, ele dá o discernimento do sonho, que seria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Aleluia. E lá no versículo 38, Faraó diz, aleluia, Jesus: acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? Deus faz ele reconhecer que José tinha o Espírito Santo. Deus faz Faraó reconhecer que a presença de Deus era na vida de José. Da mesma forma não vai ser diferente. Os teus inimigos vão ver e vão saber que Deus é Deus na tua vida. E ele diz, depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vens aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. A promessa de Deus se cumpriu na vida de José. Porque José viveu o processo e também viveu o propósito de Deus. Suportai o processo que você está hoje. Não abaixa a tua cabeça. Porque Deus te fez mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Senhor coloca, aleluia, Josué para reinar todo o Egito. E os seus irmãos vêm até José na época da fome comprar alimento. E ele se prostra diante de José. A promessa se cumpriu. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. A questão é porque o crente pensa que não vai passar por luta. Mas o próprio Jesus diz: neste mundo tereis aflições. Irmãos, é natural passarmos por lutas. No meio desse processo que é a luta que você está passando, o Senhor está te ensinando alguma coisa. O Senhor está te capacitando nesta tua luta. Está te preparando para viver milagres. Está te preparando para viver o sobrenatural. Está te preparando para contar testemunho, irmão, do que Deus tem para fazer na tua vida. José não desistiu no meio do caminho. José perseverou fiel, sem reclamar, suportando a prova que o Senhor o colocou. Depois do vento forte virá bonança na tua vida. Fica em pé nesta noite. Não é só tristeza, meu amado. Deus também tem bênção para ti, aleluias. Jó 42, versículo 2 diz assim, ó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus tem o poder de todas as coisas. Amados irmãos, para mim chegar até aqui, você não sabe o que eu tenho passado. Mas eu escolhi adorar. Escolha hoje adorar. Não olhe para a circunstância, não olhe para a dificuldade, não olhe para a prova, olha para